É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 5 minutos, manhã do dia 12 de novembro de 2025. Você que nos acompanha pela nossa rádio desde as 6 da manhã, agora também passa a nos acompanhar ao vivo através da nossa rede social, Facebook, logo em seguida canal Conectado ao Sagrado e também pela página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí. E isso aí, estamos aqui em Itajaí, litoral norte do estado de Santa Catarina, no sul do Brasil. Litoral norte do estado de Santa Catarina, no sul do Brasil. Outro dia alguém me falou comigo, pastor, mas é no norte de Santa Catarina? Eu falei, não, Santa Catarina é no sul do Brasil, entre o estado do Paraná e o estado do Rio Grande do Sul, mas estamos no litoral norte, na parte norte do estado. Não é o estado que está no norte do Brasil. Tá bom, pessoal? Deus abençoe, graça e paz. E nessa manhã nós vamos falar com esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, El Shaddai, o Deus da cura, o Jeová Rafá, esse Deus glorioso. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela bênção, obrigado pela proteção. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ó Deus. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, ó Deus, pelas suas misericórdias que são a causa de nós não sermos consumidos. E ela renovou-se neste dia sobre cada vida. Abençoados sejamos todos nós em tuas mãos, ó Deus. E em tuas mãos eu coloco a minha vida. A vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. A vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloco a todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoado e próspero em nome de Jesus. E que seja repreendido neste dia todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, todo espírito de vício, de prostituição, espírito de inveja, de mágoa, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente, Deus, o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando e nos direcionando em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E nessa manhã eu quero trazer um texto para nós, ali de Jeremias 29:11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, nessa manhã eu quero falar sobre confiando na promessa de Deus para o futuro. Imagine por um momento um jovem que, ao receber uma carta de seus pais, descobre uma promessa de esperança, uma futura terra de paz, prosperidade, realização de sonhos. Mas, no entanto, essa carta chegou em meio a uma crise. Seu povo está sendo levado cativo, suas esperanças parecem perdidas e o futuro incerto. Como é que esse jovem deve confiar na promessa mesmo quando tudo ao seu redor estiver desmoronando? Então hoje, nessa manhã, a nossa atenção está voltada para uma promessa divina que atravessou, atravessa e continuará atravessando séculos. Uma esperança para o presente e para o futuro. Uma promessa que nos desafia a confiar quando tudo parece estar contra nós. Que é o que o texto de Jeremias 29:11 nos ensina. Para entender a profundidade de Jeremias 29:11, precisamos mergulhar lá no cenário histórico dessa época. O profeta Jeremias viveu durante o século 6 a.C., um período turbulento da história de Judá. O reino de Judá foi conquistado pelos babilônios e o povo foi levado cativo ao exílio da Babilônia. Lembram que entre eles destacou-se ali, de acordo com o livro de Daniel, capítulo 1, versículo 4, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que depois receberam o nome de Beltesazar, Daniel e os outros, respectivamente, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Jeremias foi chamado por Deus para ser profeta nesse tempo. Enfrentou resistência, desânimo e dor. Por quê? Porque seu povo estava sob julgamento divino devido à sua infidelidade.
Todos os adultos que entraram cativos na Babilônia morreram ali. Não saíram. Então, nesse contexto, a carta de Jeremias envia aos exilados, incluindo os anciãos, sacerdotes e profetas, traz uma mensagem de esperança e permanência. Deus não abandonou o seu povo e há um futuro promissor planejado para eles, mesmo na condição do cativeiro. Então, todos que nasceram ali, o detalhe é que todos que nasceram ali no cativeiro aprenderam com os cativos que deveriam voltar para o Senhor. O motivo deles estarem no cativeiro era justamente porque tinham abandonado o Senhor. A mensagem de Jeremias 29:11 revela aspectos profundos do caráter de Deus e de sua relação com o seu povo. Primeiro, ele demonstra a soberania de Deus sobre o futuro. Ou seja, Deus conhece o plano que tem para cada um de nós. Além disso, revela a sua misericórdia. Deus revela a sua misericórdia ao garantir esperança e esperança ativa. Mesmo em tempos difíceis, a esperança de Deus é uma esperança ativa. A promessa mostra que Deus não é um Deus distante, mas um Deus que planeja o bem maior. A vontade desse Deus é de prosperar e dar esperança e um futuro, mesmo quando enfrentamos calamidades ou dificuldades. Então, essa afirmação reforça a fidelidade de Deus às suas promessas e sua disposição de restaurar, preservar e renovar seu povo. É simples assim. Isso aqui parece a história do pai que quer ensinar o filho de uma maneira correta, mas o filho não aceita aquela educação e o pai precisa estar corrigindo ele todo o tempo para que ele honre o seu pai. Assim era Deus e Israel. Quando nós pegamos Jeremias 29:11 e fazemos uma análise exaustiva do texto, aqui nós temos uma palavra-chave quando diz pensamentos. Refere-se às intenções, planos e projetos. A palavra hebraica para isso é hagash. Né? Então, Deus não tem pensamento de destruição em momento algum, mas pensamento de esperança. E quando fala paz, que é shalom no hebraico, significa integridade, bem-estar, prosperidade e harmonia. Então Deus deseja que seu povo viva em paz, dentro do seu propósito. Viva com integridade, com bem-estar, com prosperidade e harmonia. E a palavra para futuro é aharit, no hebraico aharit. Literalmente, futuro fala sobre o fim ou destino final. Ou seja, Deus tem um plano para o desfecho de nossas vidas e história. Deus tem um destino final. A curiosidade aqui é que a expressão pensamento de paz indica que o Senhor pensa continuamente em nosso bem-estar, mesmo em meio às dificuldades, às lutas, às provas do dia a dia. Então a esperança que Deus oferece é segura, fundamentada, principalmente em sua fidelidade. Deus é fiel em suas promessas. Em Romanos 8:28 diz assim, abre aspas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Simples. E em Isaías 55, versículo 8 e 9, parte A diz, porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos. Olha só. O que é que você acha que Deus pensa a respeito de você? É por isso que a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais, tudo ele fará. A Bíblia também nos ensina assim, ó, espera com paciência no Senhor. O salmista diz, eu esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Espera no Senhor. E em Filipenses 1:6 diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então esses textos aqui reforçam a ideia de que Deus tem um plano perfeito para o seu povo, mesmo em meio às lutas, às calamidades, os grandes desafios.
Então, historicamente, podemos citar exemplos de pessoas que confiaram na promessa de Deus, mesmo em circunstâncias adversas. Por exemplo, José, filho de Jacó, foi espancado pelos seus irmãos, foi jogado numa cisterna, vendido a mercadores viajantes, que depois esses mercadores venderam José como escravo no Egito. Escravo do Egito, ele foi trabalhar na casa do chefe da guarda, Potifar. A mulher tentou ele não cedeu, ele foi preso por uma acusação, né, que ele não cometeu, por um crime que ele não cometeu, foi para o cárcere. Do cárcere ele saiu para governar todo mundo. Ele perseverou e confiou no Senhor. Outro homem, história secular, Martinho Lutero, enfrentou a oposição e perseguição, mas confiou na promessa de Deus e da verdade, e que essa verdade iria prevalecer das escrituras sagradas. Então o povo de Israel na Babilônia confiou na promessa de Deus de restauração, e que se concretizou 70 anos depois, mas se concretizou. E em 1948 Israel passou a ser uma nação novamente. País que é recordista de prêmios em ciências é Israel. Um povo que mantém o conhecimento que é dado por Deus àquela nação. Então essas histórias mostram que confiar na promessa de Deus é uma estratégia de fé que traz resultados eternos. O interessante é que o nosso maior exemplo de confiança na promessa de Deus é Jesus, o Cristo, o ungido. Ele veio ao mundo cumprindo a promessa de redenção e esperança para toda a humanidade, de reaproximar a humanidade, religar a humanidade a Deus. Então a sua morte e ressurreição garantem que a esperança de Deus é real e acessível a todos. Cristo é a confirmação de que Deus cumpre suas promessas. E nele encontramos a certeza de nosso futuro. Um futuro seguro que está nas mãos de Deus, nas mãos do Pai. Pastor Dimas, como é que nós conseguimos aplicar isso de uma maneira prática? Primeiro, confie na promessa de Deus, mesmo quando o presente estiver difícil, mesmo quando os dias de hoje parecem difíceis demais. Segundo, mantenha a sua esperança firme, sabendo que Deus tem um plano de paz para a sua vida. Terceiro, seja um agente da esperança para os outros. Compartilhe a fidelidade de Deus. Simples assim. Quarto ponto, busque a Deus em oração, entregando suas ansiedades e recebendo sua paz. Faça isso. Viva com a perspectiva do futuro eterno em Cristo, que garante a nossa esperança. Fique com essa palavra. Viva com a perspectiva do futuro eterno em Cristo, que garante a nossa esperança. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais, tudo ele fará. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome do Senhor Jesus. Amém, graça e paz. E para você,